Boa noite, pessoal. Tudo bem Boa com noite. vocês? Espero que sim, né? Depois aí de alguns minutinhos, quando o computador não quer trabalhar, né? Sabadão, mas o feriado é no próximo sábado, hein? Avisei ele agora, ele resolveu trabalhar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um tema bem importante. Então, a Maria aí que já está com abóbora, né? Hoje nós vamos mudar o foco da aula, vamos falar um pouquinho de culinária. Vamos fazer um doce de abóbora, né? Para comer ao domingo, né? Comer aí no domingo junto com a família, tá? Vai ser bem bacana, porque esse exercício do próximo sábado, dia 20 vai ser feriado. É um feriado da consciência negra, mas a gente vai ter uma atividade. Pelo que a gente está vendo pelo calendário, a gente só vai postar uma atividade para vocês, que vocês vão fazer, entregando na segunda-feira. Então, a gente não vai ter essa nossa aula síncrona, tá? Mas vocês vão fazer a atividade em si, que vai contar aí como uma pontuação para vocês, tá? Então, deixa eu só começar aqui a compartilhar a tela. Então, é uma receita importante. E aí vem a questão do custo também, né? Por quê? Porque, basicamente, toda essa parte de custo que a gente está falando aqui, né? Ela se aplica na confecção de um doce, na prestação de um serviço. Então, tudo vocês vão ver, basicamente, como que se forma o preço aí de um determinado produto, que, claro, para vocês, posteriormente, vocês podem aplicar na prestação do serviço de vocês. Qual que é o custo que vocês vão ter de um determinado serviço, tá? Deixa eu ver aqui, ainda tá dando uma travada aqui para mim, né, na parte do visor. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não, né? Não. Ainda não, né? Deve ser isso, tá? Hoje é igual eu falo, o computador, a tecnologia ela é muito boa, mas às vezes ela atrapalha um pouco, né? Acredito que agora vai dar para... Beleza, Sim. agora sim, né? Então tá. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de culinária. Eu sei que vocês gostam, vamos mudar o foco de contabilidade, tá muito chato, né? Vamos falar um pouquinho de doce de abóbora. Nem todo mundo gosta desse doce, mas bem feito é bem gostoso, tá? Então, um exemplo aqui, ó, a gente começa colocando. Beni gosta de fazer doce de abóbora, então a gente vai acompanhá-la na cozinha. Então, esses são os ingredientes. Então, para vocês aí que quer fazer em casa, vale a pena, porque dá certo. Eu fiz e deu certo. Então, 8 kg de abóbora, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de coco, para finalizar, 6 gramas de cravo da Índia e 3 xícaras de água, tá? Modo de fazer. Então, presta muita atenção nessa receita, tá? Numa panela grande, coloca a abóbora descascada e picada em pequenos pedaços para cozinhar, como eu acredito que já é normal de fazer doce de mamão, e ali vai, tá? Depois vai adicionando 3 xícaras de água compassadamente, mexendo de vez em quando até secar. Depois coloca o açúcar, o cravo da Índia, mexe até que fique apurado, né? Por aproximadamente 50 minutos. Aí depois acrescenta o coco ralado e deixa no fogo por mais 25 minutos. E aí a gente pergunta, né? Mas o que isso tem a ver com contabilidade? Tem tudo, tá, pessoal? Então, além da gente passar uma receita para vocês, basicamente vocês vão ter aí uma receita pronta, né? Então, depois de 25 minutos, a gente tem o tempo do preparo, né? Qual que é o tempo total? 2 horas e meia, sendo 1 hora e 15 minutos de cozimento e 1 hora e 15 minutos de apuração. Então, o rendimento aproximadamente vai ser 5 quilos de doce dessa receita aqui que eu passei para Eita. vocês. Tá? Então, de 8 quilos de abóbora, vai render basicamente 5 quilos de doce. É igual o charque, né? Por que o charque é caro? Porque ela seca, né? Ela perde um pouco a quantidade da água. Eu não sabia disso, viu? É uma curiosidade, já que a gente está falando em culinária. Então, quando você vai comprar um charque, ele é um pouco mais caro, porque ele tem uma redução ali de 30% a 35% do peso da carne, tá? Então, por isso que é um pouco caro, tá ok? Então, após 4 horas de trabalho, incluindo o tempo de preparo, compra dos ingredientes, cozimento, apuração, o doce de abóbora ficou pronto. Com 8 quilos de abóbora foram feitos 5 quilos de doce. Aí a gente pergunta qual que é o custo desse doce. Aí complicou, né? Então, Sim. quando você vai a uma confeitaria e compra um doce, então a partir daqui que eu estou passando para vocês a questão do preço, vocês vão entender que quando vocês vão lá na padaria e ver aquele doce gostoso, né? E aí você fala, quanto que tá esse doce? Vou levar esse doce. Aí o cara, R$ 30. Você desiste, né? Passa vontade na hora. Mas a gente vai entender o porquê é aquele preço. Nem sempre todo mundo calcula exatamente, mas aqui a gente vai calcular detalhadamente, tá? Então, o custo do doce que você comprou é o preço que pagou por ele. Então,
Dona Bene, como dona de casa, conhecer o custo do doce que ela fez, ela precisa inicialmente somar todos aqueles valores que ela gastou, basicamente na compra dos ingredientes, tá? Então nós temos aqui, ó. Então isso aqui vocês vão fazer um exercício, basicamente eu vou postar quando terminar a aula, vou postar lá a atividade para vocês fazerem e entregar até segunda-feira, baseado nesse. Então primeiro eu preciso saber o preço, né? 8 kg de abóbora, então ela pagou R$10,40. 1,5 kg de açúcar, R$2,25. Lembrando que são valores hipotéticos, tá? Então, se a gente for ver aqui, esses valores aqui, ele é, no valor de hoje, está bem mais alto, tá? 150 gramas de coco ralado, R$3,25. 6 gramas de cravo da Índia, 51 centavos. O valor do produto, né, das matérias-primas, ou os produtos, vamos dizer assim, custou R$16,41. Então, já inicia aí para a gente fazer, basicamente, a composição do custo. Então, o Beni gastou R$16,41 na compra dos ingredientes. Entretanto, essa soma ela vai corresponder a apenas uma parte do custo de fabricação. Então, ocorre que para fabricar esse doce de abóbora, além dos ingredientes, ela vai usar o gás de cozinha, vai utilizar a cozinha, vai utilizar energia elétrica, fogão, faca, entre outras, tá? Então, todos esses elementos vão contribuir para que a Beni fizesse um doce de abóbora. Então, a gente não pode levar só em consideração, Maria e os demais que vão assistir gravado, R$16,41 e colocar R$5 aqui de lucro, vamos supor, porque não é o lucro. Então, marque bem, tá, Maria, esse valor, só para você ter ideia o quanto vai ser esse valor no final. Ok. R$16,41 é só os ingredientes. Então, todos esses elementos, ele vai contribuir para quê? Para que ela fizesse o doce de abóbora, terminasse lá, né? E, basicamente, poderia colocar à venda. Então, vai integrar o custo de fabricação. Observe que na fabricação do doce de abóbora, concorreram 3 elementos que a gente falou na aula passada. Os materiais, que vão ser os objetos que ela vai utilizar, tá? E vamos assumir que os custos desse recipiente vai ser 5 recipientes para cada quilo, né? Então, se é 5 quilos, cada um vai corresponder a 1 quilo, que vai valer R$1 a unidade. Vamos ter a mão de obra dela, que nesse caso a gente vai compreender 4 horas de trabalho para que ela terminasse o doce. Então, ela trabalhou meio período para fazer esses 5 quilos de doce, tá? E depois nós tínhamos os gastos gerais de fabricação que iam compor. Então, corresponde o que esses gastos? Eles não vão interferir na fabricação diretamente, mas se enquadra aí basicamente nos custos, né, nos gastos gerais, que vai ser para finalizar, tá? Então, a gente vai fazer detalhadamente aqui. Então, a gente vai fazer a soma de todos esses valores, mão de obra e tal, que a gente falou na última aula. Então, é preciso a gente considerar esses 3 elementos que vai compor basicamente o custo do produto, tá? Então, esses elementos que a gente fala, cujas atividades e valores são facilmente identificados. Vocês viram lá a questão dos produtos. Então, eles são considerados os custos diretos, tá? Então, essa atribuição não teve nenhuma dificuldade. Por outro lado, alguns elementos cuja quantidade, igual o gasto de cozinha, aluguel, né, depreciação dos equipamentos, né, dos materiais que ela utilizou, isso a gente vai fazer a questão do rateio, tá? Então, é aquele que eu falei, ó, vai ser os critérios estimados ou até mesmo arbitrados, tá, Maria? Então, não é rateio, é rateio, tá? Então, nós temos aí a fabricação do doce, de uma forma geral, que aí vai ter a forma indireta do aluguel, gás e os demais que eu falei, tá? Então, dentro dessa questão da atribuição dos gastos, né, nós vamos ter aí a composição. Então, a gente vai somar todos os gastos que eu vou passar para vocês detalhadamente, tá? Então, nesse caso aqui, o doce ele vai finalizar com um valor que às vezes vocês vão falar assim, nossa, é um valor alto. Não é que é alto, é que a gente realmente fez conforme deveria ter sido feito, tá? Então, dessa forma, se atribuir o custo aos produtos, é preciso a gente considerar esses 3 elementos, que às vezes a empresa lá que está fazendo o produto, ela acaba não considerando e aí ela tem perda, tá? Por quê? Porque ela joga uma margem de lucro, mas aquela margem de lucro, ela não é válida, tá? Eu pergunto para você, Maria, esses 16,41, qual que seria a margem de lucro que você ia jogar se você estivesse fazendo esse doce? Ia colocar o dobro. O dobro? Então, você acha que se você estivesse vendendo por 32, vamos por aí R$33, Uhum. você acha que se você estivesse vendendo por R$33, você estaria tendo lucro e pagado todos os custos? Sim. Eu acharia. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício para a gente chegar. Então, 33, marca aí, 33, então você teria aí o dobro de lucro, tá? Então, no exemplo em questão, nós vamos assumir alguns valores para os gastos gerais de fabricação. Então, aluguel mensal da casa dela, 660.
consumo de energia elétrica durante o mês de 110, o preço do bujão R$ 26, fictício, né, lá na refinaria, tá? Então, basicamente, R$ 26 o botijão de 13 quilos. E a depreciação dos móveis e utensílios, tá? Justamente aquela depreciação, por quê? Porque ela comprou um material, faca, colher, fogão, e vai ter uma depreciação, vai perder valor. Então, por isso que a gente fala depreciação, se deprecia, tá? Então, a gente começa a falar sobre os custos indiretos, que seria basicamente essa citação que eu passei agora, tá? Então, não seria facilmente identificado justamente o quanto ela gastou ali nas 4 horas. Por quê? Porque os valores estão para 30 dias. Então, a gente falou na última aula sobre custos diretos, são aqueles que a gente identifica facilmente, e indireto vai ser aqueles que a gente vai ter uma dificuldade de identificar o mesmo em relação do produto fabricado, tá? É lógico que ao comer o doce de abóbora, você não vai estar comendo gás, nem energia, né? Nem a depreciação dos materiais, mas você tem que incluir. E isso não é tão fácil, tá? Às vezes não é tão fácil a gente fazer o rateio. Então você vai ver, Maria, e os demais aí, como que se faz, tá? Então, gasto com aluguel, quando a empresa não possui próprio, né, um prédio próprio, por exemplo, é indispensável que a gente, basicamente, tenha que ter, para quê? Para operar a nossa atividade. É igual vocês podem trabalhar na casa de vocês e tirar um valor X, como se fosse um aluguel, uma sala, tá? Então, essa distribuição ela deve ser feita por critérios, sendo estimados ou arbitrários. Então, vai ter uma distribuição proporcional, por isso que a gente colocou aqueles valores do tempo que ela utilizou para fazer o doce, tá? Então, não é à toa a receita que eu coloquei. Tantas horas no fogo, tantas horas de apuração, para a finalização do doce, tá? Então vamos lá, ó, aluguel. Primeiro, o aluguel. O que representa o aluguel? Ele representa como custo indireto, tá? Por quê? A gente vai calcular os custos indiretos porque não é tão difícil a gente classificar ele, englobar no preço. Então o que a gente faz? Aluguel, base de rateio, tá? Vamos assumir. Então esses cálculos aqui, às vezes ele é um pouquinho mais difícil para quem ainda não fez, mas é a matemática básica. Mas tenha certeza que o exercício que eu vou passar para vocês é baseado nesse. Então vocês podem seguir de boa, não vai ter problema nenhum. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Então vamos assumir que o aluguel dela, como eu passei, 660. Cada 30 dias, 660, tá? Então é a área ocupada pela cozinha que vai corresponder a 10%. Então da casa que ela paga, o que representa para fazer o doce é 10%, porque é uma salinha, é como se fosse a cozinha. Então a cozinha representaria 10% do aluguel. Entendido, Maria? Entendido, professor. Então tá. Aí, aqui eu já até coloquei o valor, tá? Então é a salinha, o local que ela tá fazendo o doce. Tem a casa grande e tal, 660 é toda ela, mas 10% é a área que ela vai utilizar. Então esse valor encontrado, ele vai corresponder ao aluguel mensal somente da cozinha. Então a gente leva em consideração que a fabricação desse doce demorou 4 horas, né? Ou seja, meio dia de trabalho, tá? Considerando um turno diário de 8 horas, que é o mais comum as pessoas trabalharem. E que ainda no mês temos 22 dias úteis, descontando sábado e domingos. Por quê? Porque se ela vai fazer o doce, ela vai fazer de segunda a sexta, né? Ou até sábado, meio-dia, que é o mais comum. Então é o que torna 22 dias úteis. O que a gente faz? A gente pega esses R$ 66, que é o 10% lá da cozinha, representando o aluguel, divido por 22 dias, tá? Por quê? Para me achar o quanto é o gasto por dia do aluguel em relação à confecção do doce. Deu R$ 3 por dia, tá vendo aqui? Então, para meio-dia de trabalho, o valor do aluguel será 1,50. Por quê? Porque é R$ 3 por dia, mas ela trabalhou meio-dia, tá? Vocês estão ouvindo um barulho aí de som aí? Acho que não, né? Ah, Bem deu uma baixo. puxada agora. Ah, ainda bem, que tem um louco ali ouvindo um som estourado ali. Aquele dia era o cachorro, né? O cachorro acho que acostumou. Ele não tá mais latindo hoje, graças a Deus, né? Atrapalhar a nossa aula. Aí aqui, ó, então Maria e os demais, né? R$ 66 é por mês, se eu tenho 22 dias, por isso que eu tenho que calcular os dias úteis. Então 66 por 22 dá R$ 3 por dia, meio dia de trabalho, 1,50. Então já guarda esse valor que é referente ao aluguel para o doce. Temos o gás. Então basicamente é as horas trabalhadas. Um bujão de gás, ele tem um valor de 26 que eu passei para vocês, hipoteticamente.
tá? Então, para a gente consumir esse gás de 13 quilos, basicamente é necessário que uma boca do fogão fique ligada durante 130 horas. Então, na casa de vocês aí vai ter um bujão de gás. Se você deixar uma boca aberta, ele vai ficar 130 horas até acabar, tá? Então, logo, para cada hora do gás consumido, se gasta 20 centavos. Ou seja, se para fazer o doce de abóbora uma boca do fogão fica acesa durante 2 horas e meia, então o custo do gás consumido é 2,5 horas vezes 20 centavos, tá? Por Uhum. que 2,5? Às vezes a gente fala assim, 2 horas e 30 minutos, mas 2,5 representa 2 horas e meia e 30 minutos. Então você tem que fazer metade da hora, tá? Para o cálculo. Então não é 2,3. A gente não está falando em minutos, a gente está falando em questão de horas, 2,5 horas. Como que eu fiz esse cálculo? Você conseguiu entender da onde que eu tirei esse cálculo de 20 centavos? Sim, você dividiu o valor do gás pelo valor de tempo que ele dura. Isso, exatamente. Tá, exatamente. Bem entendido aí. Então, basicamente, é essa questão. 20 centavos que ele gasta por hora, vamos supor. Se é 2 horas e meia, então eu multiplico, dá 50 centavos, então, a parcela do gás. Energia elétrica, vamos também ratear. Então, existem vários critérios para a gente fazer aí, basicamente, o rateio e encontrar o valor, tá? Como que fica? Temos aqui a questão do valor. Então, basicamente, R$ 110 é por mês que ela paga de energia. Se eu gasto 10% lá da cozinha, então representa 10% também, tá? Da energia. Então, vamos assumir que a cozinha ela ocupa 10% de toda a área que recebe a iluminação da casa. Então, se é 10%, 110 vezes 10% dá R$ 11. O mesmo modo que eu fiz lá, basicamente, do aluguel. Então, eu divido pelos dias úteis, 11 dividido por 22 dias dá 50 centavos por dia. Mas ela trabalha meio-dia. Então, esses 50 centavos, se é por dia, eu divido por 2, que dá meio-dia, 25 centavos. Tranquilo até aqui? Ou Tranquilo, alguma dúvida? professor. Beleza? Então tá. Depreciação de móveis e utensílios. É aquilo que eu falei, né? Depreciação de móveis e utensílios é o móvel vai perdendo valor, tá? Então, por ano, a gente na contabilidade, a gente deprecia anual. Só que nesse caso, a gente tem que transformar por dia também, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? No caso aqui, a depreciação, a gente vai considerar uma cota mensal de depreciação de 9,68, tá? Então, aquele valor que eu passei de 116 é durante o ano. Então, se eu quero saber mensal, eu pego aquele valor e divido por 12, que vai dar 9,68. Então, a gente considera que esses bens sejam utilizados durante um turno diário de 8 horas, durante 22 dias por mês. Então, faremos basicamente aí a questão do valor de 22 centavos. Então, 9,68 dividido por 22 vai dar um valor X. Meio dia de depreciação, 22 centavos. Então, por dia, basicamente vai dar 44 centavos, tá? Se eu pegar 9,68 e dividir por 22, dá 44 centavos. Meio dia, 22 centavos, tá? Então, conforme a gente observou, Maria e os demais, então a gente dotou o número de horas utilizadas aí na fabricação do doce, por isso que é importante a gente saber, numa receita, o quanto vai ser utilizado o tempo. Então, numa receita não é à toa que eles colocam lá, né? Ah, você vai gastar tantas horas. Justamente para quem quer fazer o cálculo do custo ter uma facilidade. Imagina, você fazer um doce e você não tem um horário certo, fica mais difícil, né? É a mesma coisa do serviço de vocês. Se vocês já estipularam que vocês vão trabalhar 2 horas e meia, 3 horas, então vocês calculam, né, em relação a isso do custo, multiplicando pelas horas, tá? Então, o critério das horas trabalhadas é um dos muitos que existe para a gente ratear o chamado custo direto, tá? Outro aspecto importante a ser considerado no momento é definir a questão da atribuição dos custos indiretos, a relação do custo-benefício. A gente vai mostrar o que seria isso. Então, há necessidade, em alguns casos, efetuar cálculos, né, e apresentar os resultados inexatos. Nosso exemplo, a água entrou como na fabricação em quantidade tão pequena que a gente desconsiderou. Imagina, por mês, na casa de vocês aí, a média é R$ 37,00, 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros. Se você utiliza 1.000 litros, basicamente você vai utilizar R$ 3,70, certo? Que é 10%. Se você utilizar 1%, você vai pagar
37 centavos, que nada mais é do que 100 litros. Se você gastar 10 litros, você vai gastar 3 centavos. Se você gastar 1 litro, você vai gastar 0,003 centavos. Então, é tão desconsiderado que, às vezes, a gente não acrescenta. Então, leve em consideração isso. Por isso que aqui no exemplo, Maria, a gente utilizou um valor X para fazer o doce. Então, foi um preço tão irrisório que a gente não acrescentou, tá? Porque não é, como eu falei para você e os demais, 0,003 centavos. O que isso vai interferir? Quase nada, né? Então, a gente, às vezes, despreza e coloca um valor arredondado em outros valores. Então, vamos lá. Temos a questão agora da mão de obra. Então, não acabou ainda, tá? Aquilo ali foi os gastos gerais de fabricação. Então, agora, a mão de obra direta é aquela que é identificada por Bene, que ela vai fazer o doce. Então, no setor de produção das empresas, existe essa questão da mão de obra, que fica fácil a gente compor de uma forma mais direta. Então, vamos considerar, né, para a Bene, que o salário mensal dela é no valor de R$ 880. Então, o que a gente faz? Esse valor aqui eu divido por 22, que é os 22 dias úteis. Dá R$ 40 por dia de trabalho. Só que é meio dia de trabalho. Então, sempre a gente tem que ler a questão para entender se é um dia todo ou meio dia. Então, se é R$ 40 por dia, R$ 20 seria para meio dia, tá? Então, vamos lá. Então, a Maria disse que esse doce ela faria com R$ 33 e teria ainda o dobro, teria o lucro, R$ 16 e pouco. Que maravilha, né? É fazer milagre, isso é muito bom, tá? Vamos contratar a Maria para fazer esse doce, porque ela fez milagre mesmo. Muito bom, tá? Então amanhã ela já vai estar contratada, né? Amanhã não, amanhã é domingo, mas segunda, terça-feira a gente vai contratar a Maria para fazer esses doces a R$ 33, tá? Então aqui, ó, prestar atenção à questão do rateio. O rateio é isso, é fazer uma divisão para a gente encontrar um valor ali pré-definido, tá? É claro que através desse exercício vocês não vão ficar expert, mas vocês já vão ter noção. Por isso que tem essa disciplina, é muito importante o aluno entender o que a gente quer dizer. Então, do salário, né, vocês podem definir lá um exemplo. O salário da Maria vai ser R$ 5.000, né? É isso, Maria, ou mais? Obviamente mais, porque eu tenho muitos clientes, né, professor? Certo, então tá. 5.000. Vamos pôr aí 7 mil para começar. Depois vai para 10 mil, 12 mil, aí fica, né? Aí eu fico Relax. rica, daí, não, daí compro um diploma para não precisar Isso. mais ir para a faculdade. Não, comprar diploma não, que isso, não faz vergonha, né, Maria? Então, assim, Brincadeira, é meme. né? Vote em mim para representante dos Né? alunos. Pois é, lembrando que está sendo gravado e a gente vai disponibilizar para a turma, né? A sua participação Obviamente nas aulas, não. tá? Então ficou fácil entender aqui? E essa é a questão do rateio, a gente dividir. Então fica bem fácil. Então, o seu salário por mês, pelos 22 dias que vai ser o dia de trabalho, você tem por dia. Se é meio dia, R$ 20. Então, aqui a gente tem os custos diretos. Então, finalmente, o cálculo do custo de fabricação dos 5 quilos de doce é isso aqui, ó. Nós temos já uma prévia. Então, aqueles valores, né? Não estava incluso os R$ 5, deu R$16,41, mas R$ 5 dos recipientes da embalagem deu R$ 21,41. Salário de Bene, que a gente calculou, deu R$ 20. Olha o total dos custos diretos. Então, a Maria faria o doce com R$ 33. Olha Obviamente. agora. Tá vendo aqui? Deu muita diferença? Ah, só um pouquinho, professor. Pois é, mas ainda não acabou. Vamos acrescentar um pouco mais? Isso, professor. Esse doce vai Vamos lá. ficar muito caro, ninguém vai querer comprar. Então, os custos indiretos é porque você tem que incluir, entendeu? Então, você vai incluir agora os custos indiretos. Então, são aqueles os gastos gerais de aluguel, que a gente fez de 1,50, gás de cozinha, energia e depreciação, deu 2,47. Então, se eu somar o custo direto mais o indireto, deu 43,88. O que isso representa? Que a gente pode afirmar que o custo de fabricação dos 5 quilos de doce da Dona Bene, né, da do abóbora, foi 43,88. Ah, Maria, então se a gente for observar, ele não é tão fácil, mas por isso que a gente não deve prestar serviço tão barato. Por isso que a gente não deve fabricar um produto e vender tão barato. A gente tem que calcular. Então, É vivendo e aprendendo, professor. exato. Por isso que essa disciplina ela é muito importante. Então, a gente vai ver em 2 aulas esse conteúdo. Como eu falei, vocês vão fazer um exercício
vai ser liberado hoje para fazer até segunda. Então, faça com calma, pega o PDF e abaixa. Qualquer dúvida, a gente vai estar à Você viu, disposição. professor, que na última aula eu fiz manual para você ver que eu me esforcei fazendo, tá? Você fez atividade manual? Fiz. Você não viu, professor? É que eu não corrigi ainda, entendeu? Ah, então deixa eu entregar as atrasadas. Não, mas é que no sistema não é mais liberado, entendeu? Ai, meu Deus. Não, eu ainda não corrigi, mas o sistema ele não libera mais para entregar. Então, no decorrer da semana a gente vai corrigindo, tá? Então, até o final do semestre, fica tranquilo que a nota vai estar lá. Aí eu vou verificar, né, a questão do seu desenvolvimento, tudo. Então, Maria, você está vendo aqui, né, que se a gente vesse lá aquele valor, você estaria perdendo R$ 10 aqui, vamos supor, né, de custo, né? Você estaria perdendo lá dentro da confecção do seu doce ainda R$ 10, tá? E ainda não teria lucro e ainda teria prejuízo. Tá vendo? Realmente. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer a questão da determinação do preço do serviço bem certo, para que você não tenha prejuízo. Entendeu agora porque alguns profissionais eles dão o preço deles, né? Que às vezes a gente acha caro. Às vezes você vai comprar um produto na padaria e você acha caro. Mas está aqui, tudo aqui, né? Então é isso, é você fazer exatamente a determinação do preço de venda como deve ser, tá? Então não é difícil, mas também não é fácil. Tem que sentar e fazer os cálculos, tá? Tranquilo? Beleza? Aqui, na verdade, Beleza. isso é um exemplo de exercício de apuração da demonstração, tá? Isso aqui eu acredito que vocês fizeram lá no começo da aula. Isso aqui eu fiz porque acho que teve uma aula que o pessoal ainda estava em dúvida e eu refiz o exercício de classificação. Isso aqui você aprendeu? Não, esse aí não, professor. Despesa, Não, esse aí receita. eu fiz sim. Uhum. Mas conseguiu entender ou não? Mais ou menos. É. Então, isso aqui foi um exercício que eu passei basicamente para o pessoal, até a DRE, né, para eles fazerem a apuração da DRE, até achar o lucro líquido do exercício, tá? E aí o balanço patrimonial também, tá? Eu acredito que isso aqui eu vou passar para vocês na outra atividade, para vocês fazerem, tá? Que isso aqui nada mais é do que um exercício para vocês fazerem o balanço. Mas por enquanto eu vou passar um exercício. O que a gente tinha basicamente aí para nossa aula de hoje seria esse exercício, tá? Então é uma aula bem curta. Não vou prolongar muito para não dificultar para vocês. Vocês vão ver que vão ter já não vou dizer um probleminha ou uma dificuldade para fazer isso aqui, tá? Então, basicamente é importante, né, que vocês vejam, né, bem detalhadamente o que a gente passou aqui. Vocês vão ter 2 aulas basicamente para fazer o exercício e entender. E aí depois na prática aí de vocês vão ter já a determinação do custo aí do serviço de vocês. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Nesse caso aqui, né, Maria e os demais, né, os alunos que vão estar assistindo depois, eu vejo que alguns alunos eles acessam lá e assistem, né? A gente acompanha isso, que basicamente todas essas informações, deixa eu só voltar aqui no início, todas essas informações que a gente passou, até da receita aqui, ó, não é à toa, tá? Então, tempo de preparo, por quê? Porque eu vou calcular exatamente isso. Então, tudo bem que vai ajudar vocês a fazer o doce, mas é essencial essas informações aqui do doce de abóbora, tá? Então, é uma coisa que a gente vai basicamente sempre estar passando aí um exercício mais prático mesmo, realmente, para vocês entender como que funciona essa questão. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, basicamente a gente começou um pouco hoje atrasado nossa aula, devido, mas foi dentro do previsto, né? Eu já previ essa questão e basicamente seria o exercício que a gente tinha aí para estar apresentando para vocês. Deixa eu mostrar aqui a atividade que vocês vão fazer, basicamente na aula de hoje. Daqui a pouquinho eu vou liberar ela. Então, se quiser fazer, não é tão demorado, mas vocês vão fazer os cálculos basicão ali, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir já direto aqui no computador. Agora o computador ficou ligeiro, né? Tá acabando a aula. Na aula, ele até se esperta para poder curtir o É, teatro. exatamente. Deixa eu abrir aqui, tá abrindo aqui Vamos ver aqui se ele vai aparecer já. Deixa eu já compartilhar que ele já tá abrindo. E aí a gente já finaliza a nossa aula de
hoje. Ah, tá. Não deu para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Novamente, uma janela. Então tá, deixa eu ver aqui. Ó, basicamente, vocês vão fazer um exercício. Tá vendo aqui? Acho que já tá aparecendo aí, né, na tela. Deixa eu ver. Ah, tá Sim. abrindo. Então tá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Daqui a pouquinho eu vou postar ela. Então, de Dona Francisca. Então, Dona Bene já fez o doce dela. Agora, Dona Francisca vai fazer um outro doce. Então, aqui, ó, Maria e os demais, vai ter os ingredientes, tá? Você pode ver que eu coloquei a água, mas a gente não vai considerar o preço da água, justamente só para você acompanhar ali a receita e finalizar, tá? Então, todos os ingredientes, vai ser 4 horas também, então vai ser meio dia de trabalho, sendo 2 horas e 30 minutos de cozimento e 1 hora e 30 minutos de apuração. Aqui vai estar os valores da abóbora, tá? Do açúcar ralado, recipiente. Esse caso aqui vai dar 6 quilos de doce, tá? E aí vai ter o gasto de aluguel, consumo de energia elétrica, o preço do botijão de gás e também a questão da depreciação. Lembrando, tá? Lembrando que essa depreciação aqui, ó, ela é anual, tá? Se vocês forem ver, essa aqui é anual. Então, para me achar mensal, é esse valor dividido por 12, tá? Então, se divide por 12 e depois você divide por 22 dias letíveis, que aí você encontra basicamente 22 dias úteis, né, não letivos, para você encontrar por dia, e depois divide por 2. E o salário dela, da Dona Francisca, é de R$ 1.000. Mas é o mesmo processo de fazer esse exercício aqui do outro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Quero agradecer aí a presença, né, ilustre da Maria, candidata aí ao colegiado. Representante dos alunos no colegiado. Peço o voto aí para Maria. Exatamente, professor. Gente Obrigada. fina, começando pela perna, né, Maria? Não, E professor, aí a gente. engordei. Férias. Então tá, vamos voltar na Maria, gente finíssima, né? Começando pelas pernas. E com certeza ela vai fazer aí um bom mandato, né? Se não fizer, a gente tira ela. Tá? Então, quero agradecer vocês. A gravação eu posto provavelmente daqui a pouco também, na hora que ela fazer o upload aí, né? Aí eu faço o download, que ela grava primeiro no Meet, depois ela. Mas a atividade daqui a pouquinho eu já vou estar postando, tá ok? Aí se quiser começar hoje, começar amanhã, mas até segunda-feira vocês vão ter aí às 23 horas e 59 minutos o prazo para me entregar. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Não. Então tá. Muito obrigado. Um bom sábado, restante de sábado, um bom domingo. Fiquem com Deus e a gente vai se falando aí, tá bom? Tá Um bom, abraço professor. e até mais. Tchau.